Amado e querido Deus, Pai, quero apresentar a tua filha, Pai, em oração. Pai, meu Senhor, que nesta hora, Pai, ela diminua e o Senhor cresça, Pai. Pai, a tua filha estudou, a tua filha se capacitou. Pai, agora é contigo, Pai. Usa ela, Pai, neste lugar como instrumento seu. Pai, que agora não seja mais ela, mas seja o teu Espírito trabalhando em favor da tua igreja, Pai. Pai, toma os lábios, a mente, o corpo, Pai, os olhos. Pai, que aquilo que o olho natural não enxerga, o olho espiritual enxergue. Pai, eu te peço, cobre a tua filha agora, Pai, com o manto da revelação, Pai. Pai, e que ela seja um instrumento poderoso usado por ti nesta tarde, Pai. Pai, eu entrego a tua filha e abençoo ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora sim, oficialmente. Aleluia. Olha, no relógio da igreja está dando 8h17. Agora não sei se é da manhã ou se é da noite. O relógio se converteu, menina. Aleluia. Estou no horário. Amém. Igreja, quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor trouxe bem fresquinha hoje pela manhã ao meu coração, que está no Salmo 23. Aleluia. Salmo 23. Quem pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fica. Quem não pode, pode ficar sentado, viu, gente? Aleluia. Esse Salmo 23, eu creio que a igreja já sabe recitar sem precisar até ler a Bíblia. Pensando nele hoje. Não é? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. A epígrafe do meu texto diz o seguinte: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Igreja, eu não vou mentir, fiquei intrigada quando o Senhor falou comigo esse salmo. Salmo 23, Pai, Salmo 23, Salmo 23. Porque a princípio ele tinha me dado uma outra palavra lá nos evangelhos. E aí eu estava descansada, né? Mas hoje pela manhã, eu com o meu hábito de dizer toda noite, né? Deus, se for da sua vontade, muda a palavra, ele muda. Amém. Não vou mais orar assim, mas amém. Deus sabe quando precisamos verdadeiramente daquela palavra. Então por isso que eu sempre fico na dispensação dele. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração vem falando que Ele é o meu pastor, nada me faltará. E quando nós ouvimos, eu acredito que todos já ouviram uma ministração sobre o Salmo 23, na internet, na igreja, no culto no lar. Mas muitos trazem o versículo, a parte B do verso 1, nada me faltará, para a parte material, para o que necessitamos fisicamente, para o que necessitamos que é palpável. Mas quando o Senhor fala, ou o salmista, perdão, fala que o Senhor é o meu pastor, quando Davi fala que Deus é o pastor dele e que nada o falta, ele não está dizendo na questão material, ele não está falando na questão financeira, ele não está falando na questão da saúde, que você vai ter uma saúde plena porque Deus é o seu pastor, que você vai ter uma vida maravilhosa de riquezas porque Deus é o seu pastor. Mas ele fala nesse momento de que Deus é o pastor dele, que nada falta a ele, mas ele não está dizendo que não terá tribulação, que não terá problema, que não terá enfermidade, que não terá perseguição, que não terá medo, porque a gente sabe que a vida de Davi não foi uma vida fácil.
A gente sabe que Davi, aparentemente, aproximadamente há 3.000 anos atrás, esse salmo ele foi escrito. Mas a gente sabe que a vida de Davi, desde pequeno, não foi uma vida fácil. Alguns historiadores falam que ele escreveu na mocidade, outros já falam que ele escreveu já mais velho, mas esse não é o caso. Quando ele diz que Deus é o pastor dele e que nada falta a ele, ele fala: olha, mesmo passando por essas lutas, eu sei que não vai me faltar. Não vai me faltar o refrigério, não vai me faltar a tua mão poderosa me guardando, não vai me faltar o seu escape. É o que nós estamos vivendo, gente. A realidade da nossa vida hoje. Quantos desceram à sepultura? Quantos perderam seus empregos, inclusive eu? Mas não tem me faltado nada. Eu tenho dito que eu gosto de um louvor de Juliana, eu esqueci o nome dela, que é Pastor, Mestre, de nada tenho falta. Mas quando eu falo de nada tenho falta, eu não vou dizer que eu estou com a saúde plena, porque eu não estou. Eu tenho enfermidades, eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho momentos de tristeza, de desespero, de angústia, momentos que eu não enxergo Deus. Mas eu preciso crer que Ele é o meu pastor. E que mesmo nesses momentos tortuosos de dor, de tribulação, de tristeza, momento de dar vontade de desistir, é que Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não está dizendo que eu vou vencer porque Ele venceu. Ele está dizendo que Ele já venceu todas as tribulações por nós. Isso quer dizer que passaremos por momentos difíceis, sim, mas Ele não vai deixar de ser um bom pastor na nossa vida. Quando Ele fala nada me faltará, a gente precisa entender, igreja, que o que vai não nos faltar não é o que a gente enxerga, é no espiritual. E se não estivermos conectados com Ele, a gente sente falta de algo. Eu me lembro quando eu já fui falar evangelista, né? O evangelista Yuri, profetizando na vida dele, ele deu o testemunho dele e ele disse: um vazio no espaço de Jesus. Um vazio que não pode ser preenchido por nada. Por marido, por mulher, por filho, por empresa, por dinheiro, por fortuna, por carro do ano. Não, não, não. O vazio que ele disse tinha um espaço de Jesus. E que foi preenchido por Jesus. Então esse de nada tenho falta é isso. Quando Jesus preenche, Ele está dizendo assim, ó, está passando por luta, mas eu estou aqui com você. Ó, a palavra do Senhor fala, né? Se passares pelo fogo, não se queimará. Se passares pelas águas, você não vai se submergir. Ei, Ele está dizendo isso a você e a mim. Não importa em que momento, em que situação você está, se a fé está alta, se a fé está baixa, se está fraca, se está forte. Mas não tem mais. Eu estou com você. Não tem mais. Se você crê que eu sou seu pastor, creia que eu suprirei as suas necessidades. Não, não, não é a física apenas. São as necessidades espirituais. As angústias, as tristezas, os temores, os tremores, os medos. Tudo isso será suprido pelo Senhor. Quando o salmista escreveu isso, eu não sei em que situação ele estava, mas ele tem dito: o Senhor é o meu pastor. Ele ali está dizendo que é o pastor dele. Ele está crendo, confiando no Senhor. E quando mais abaixo ele fala: deita-me, faz em verdes pastos ou em pastos verdejantes, dependendo da tradução. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando eu fui estudar, meditar um pouco no Salmo 23, ele está falando aqui uma linguagem pastor, de pastores de ovelhas. Por quê? Porque Davi era um pastor de ovelhas. Davi fala de algo que ele viveu. Davi fala de algo que, por ele guiar e guardar ovelhas, ele sabia como ele conduzia as ovelhas. Por isso que ele trouxe o Senhor à alusão de ser o pastor dele. Por quê? Porque o pastor cuida das ovelhas. O pastor vai ficar ali. Quando ele fala deitar-me faz em pastos verdejantes, o que é que o pastor faz? Ele leva as ovelhas para comer do melhor pasto. Não vai levar a ovelha para comer em pasto que está queimado, que está saturado, não. Ele vai levar as ovelhas para comer em bom pasto. Mas muitas pessoas, mais uma vez, distorcem isso. Pensa que o pasto verdejante é o tempo de você estar comendo o melhor dessa terra. Ou vai viver a vida toda comendo o melhor dessa terra? Não, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí eu estudando, eu vim perceber que as ovelhas,
elas têm medo de águas tribulentas, tribulosas, tortuosas. Então, quando a água é tranquila, ela tem segurança para beber a água. E nem sempre ela vai estar lá no aprisco, guardadinha, protegida. Ela vai estar comendo em algum lugar distante, tendo que beber a água num lugar calmo e tranquilo. E estudando mais sobre a ovelha, eu estudei pesquisando, as ovelhas elas são míopes. Eu disse, oxe, imagine, olha a necessidade que a ovelha tem de ter um bom pastor no lado dela. É verdade. As ovelhas são míopes, elas não enxergam muito longe. Então isso quer dizer que o pastor tem que ter um cuidado redobrado, porque se ela não enxerga muito bem, ela vai andar e vai se perder. Eu disse, logo comparou a gente logo com a ovelhinha, né? Por ser frágil, aí eu começo a perceber, então por isso que usou a ovelha, porque a ovelha, além de ela ser sensível, né, ela é uma presa fácil para os predadores, a bicha ainda não enxerga bem, vai ficar na dependência o tempo todo do pastor. Mas toda vez que eu falar pastor aqui, não pense no pastor Tiago. Não é a figura do pastor Tiago que eu estou falando, é a do nosso bom pastor que é Cristo. Todas as vezes que eu falar em pastor aqui, esqueça o pastor Tiago, porque ele também é ovelha. O pastor que eu estou falando nesta tarde é Cristo. Esse é o bom pastor. Pastor Tiago é falho, é homem, é natureza, como todos nós. Mas o Senhor Jesus, esse é o bom pastor. É esse pastor que Davi está falando. E aí quando eu estudei que as ovelhas elas eram míopes, né? Eu disse, Senhor Jesus. Então ela enxerga um pouco de distância. Eu sei porque sem o óculos eu não consigo enxergar muito bem. Então eu já sou uma ovelhinha verdadeira, né? Já não enxergo bem. Então ela não pode andar muito. E observe, as ovelhas, os pastores, os bons, quando eu falo os bons, não é Jesus, mas é o pastor daquela época, né? Da época de Davi, da época de Jesus. Eles levavam as suas ovelhinhas por trilhas, porque por trilhas elas não se desviariam tão facilmente. Mas sempre tem aquela ovelha que é rebelde. E estudando, eu descobri que sabe o que acontece? Quando a ovelhinha ela se desvia uma vez, o pastor vai pegar ela e traz numa boa. Mas vocês sabiam, quando ela se desvia pela segunda vez, ele quebra a perna dela? Eu estudei, igreja. Não sei agora, acho que agora não faz mais isso, mas naquela época que eles andavam muito. Agora por quê? Eu vou lhe dizer. O pastor não era malvado não. Ele quebrava a perninha da ovelha para que ela não fugisse de novo e fosse morta. Então ele quebrava, botava a tala e ela ia ficar o tempo inteiro do lado dele, sendo cuidada e guardada por ele. Por quê? Porque ele deixava as 99 para ir atrás dessa ovelha rebelde. Então quando ele ia atrás da primeira vez, ele só trazia. Mas na segunda vez ele dizia, você tem que aprender que não pode sair. Eu disse, meu Deus, a gente só aprende quando a gente vai estudar a fundo. Missionário, mas não tem nada a ver com Davi não, mas tem a ver com ovelha. Às vezes a gente não quer quando o papai na gente, não é verdade? Se está fazendo alusão ao animal aqui, a gente traz para o espiritual da nossa vida. Muitas vezes Deus está, filho, não faça, filha, não faça. Na primeira vez, não está acontecendo nada, a gente vai de novo. Aí de novo, ele não vai quebrar a nossa perna, igreja. Mas ele vai nos exortar. Ele vai nos chamar a atenção. Ele vai permitir que as coisas aconteçam em nossa vida. Deus quer? Não, ele não quer. Mas há o livre arbítrio. A decisão é sempre nossa. A ovelhinha rebelde, ela vai de novo porque ela quer. Não é porque o pastor deixou ela sair. Mas ela saiu de gaiata, saiu da trilha. Se é míope, vai pro lado errado por quê? Fica perto, todo mundo junto, trazendo para o animalzinho. Por favor, estou falando de gente não. E quando eu estudando, eu gosto de estudar, que eu estudo e rio dessas histórias. Aí quando eu venho compartilhar com vocês, eu lembro e rio de novo. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando eu estudei o verso 4, que fala, existia um lugar lá entre Jerusalém, eu até botei no meu celular, porque eu gosto de pesquisar e eu gosto de dar a informação certa para vocês. Existe um lugar aqui, ó, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui, ó, uma trilha perigosa. Oh, bênção.
existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamado Vale da Sombra da Morte. Olha, tem nome, tá vendo? Então não é invenção de Davi. Davi, por ser um pastor de ovelhas, ele sabia que existia esse vale chamado Vale da Sombra da Morte. Por que esse vale tem esse nome? Onde os pastores andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Assim é Deus conosco. Não importa se nosso vale é pobreza ou tribulação, Ele sempre nos traz consolo e provisão. Quando achamos que tudo vai mal, Ele muda a nossa história. Então, quando Davi, ele trouxe a realidade que ele vivia a respeito da ovelha, a respeito do pastor, porque ele sabia como conduzir as ovelhas, onde levar as ovelhas, no lugar onde tinha pasto, no lugar onde tinha água tranquila, no lugar que precisava que o pastor estivesse ao lado da ovelha, para que ela não caísse e não se perdesse. Olha como o nosso Deus é conosco, igreja. Ele não quer em momento nenhum nos ver em aflição. Em momento nenhum, Deus não quer nos ver triste. Conversando com o nosso irmão Valdo, a gente falou sobre isso, sobre Deus mudar a essência. Ele não muda a essência. Deus não quer a morte de ninguém. E a própria Bíblia diz isso, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Imagine daqueles que dizem que servem a Ele. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, não é porque Deus quer a maldade, nem a morte, nem a miséria. Não. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então tudo que a gente está acontecendo é para que se cumpra a palavra de Deus. Cristo está voltando, igreja. Então a gente não tem que se escandalizar com o que está acontecendo. A gente tem que o quê? É mudar, é não se amoldar, é mudar com a renovação das nossas mentes. Romanos 12:2. A gente não tem que se amoldar às coisas do mundo, o que estão dizendo que a gente tem que fazer. Não, a gente tem que se amoldar o que a palavra diz que a gente tem que fazer. E Deus desdobrando o meu coração, e eu alguns momentos eu ria porque eu achava interessante, né? Falando sobre a ovelhinha, mas trazendo o nosso espiritual, não é nada para rir. É bem sério. É bem sério, porque quando declaramos, quantas vezes declaramos? Eu já declarei várias vezes esse salmo. Várias igrejas usam esse salmo como momento de oração, declaração, religiosidade. Eu não vou nem dizer que é um mantra, porque o mantra é de outra religião, mas é religiosidade, porque muitas vezes a gente declara que Deus é o nosso pastor, que Jesus é o nosso pastor, mas verdadeiramente somos aquelas ovelhinhas rebeldes que saem pela segunda, terceira vez, sai da direção que Ele quer, mas Ele não vai quebrar a perna como aqueles pastores de 3.000 anos atrás faziam, não. Mas Ele vai dizer, aqui na parte B do verso 4, Ele diz o seguinte, ó: a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara servia para quê naquela época? A vara, ó, tem a vara e tem o cajado. O cajado é para conduzir, para botar ela para cá, para botar ela para cá. Mas a vara não, porque em Provérbio diz: corrige o filho com a vara. A vara é para, ó, você foi a primeira vez, na segunda você tem que tomar uma cipuadinha para você saber que ali não pode, para você saber que aqui não pode. Mas fala, me consolam. Sabe por que me consolam? Quando Ele fala que a sua vara e o seu cajado me consolam, é porque Ele sabe que Ele precisa ser exortado. Ele sabe que Ele precisa ser conduzido, porque o cajado nos conduz, mas a vara nos exorta no momento que a gente está desviando da rota que Ele quer que a gente vá. Por isso que Ele fala, me consolam, porque quando a gente sai, sabe, enveredado com as nossas próprias vontades, deleites, e achando os nossos achismos, e a vara e o cajado do Senhor não nos direciona para a rota, a gente se perde. A gente se perde. E fica mais difícil de voltar à rota. Nós sabemos, ou quantos filmes e desenhos a gente já assistiu sobre veículos estarem em lugares e estão perdidos porque perderam um caminho, seguiram um caminho errado, e para voltar para a rota é mais tempo perdido. Imagine no reino espiritual a nossa vida, até voltar aos eixos, voltar à rota, como é mais difícil do que a gente ficar no caminho certo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.
O verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse preparas uma mesa, eu já ouvi, não pregações, mas irmãos falarem, na presença dos meus inimigos. Então Deus vai botar todos os meus inimigos para ver eu triunfando. Ó, esses inimigos são inimigos espirituais. A palavra do Senhor diz que não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então, seus inimigos não são carnais. Os seus inimigos não são carnais. Essa mesa que Ele vai preparar, ou já preparou, ou está preparando para nós, é para a gente triunfar, dizendo que vencemos com Deus os principados e as potestades que tentaram nos derrubar. É verdade. Então, quando a gente começa a entender que no espiritual que fala a respeito disso, e não é a gente sentar e ver todo mundo que desejou o nosso mal, que quis a nossa morte, que achou que a gente não ia vencer, vai estar tudo ali na plateia, como tem aquele louvor, ali na plateia e você no palco. Não é assim. É você vencendo e crendo que o inimigo está derrotado, porque Deus permitiu que você vencesse com a ajuda dele. Porque ninguém vence demônio sem a ajuda do Senhor. Ninguém pisa na cabeça de serpente e escorpião sem a ajuda do nome do grande eu sou, do nome de Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a entender o que a palavra de Deus nos revela no espiritual, a gente para de agir com religiosidade. É por isso que eu falo, igreja, jargões evangélicos não faz demônio cair por terra. Se você não lutar com ele no espiritual, você vai perder. E além de tudo, ser humilhado. Porque a pior coisa é você ser humilhado por demônio. É demônio olhar para sua cara e dizer: você não tem autoridade. Assim como a palavra do Senhor fala que o demônio olha para aqueles homens e diz: Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, e você quem é? Então a gente tem que ter autoridade é do Senhor. E a autoridade do Senhor não vem de repente. Não vem de repente. Irmã Kátia está aqui por experiência própria, evangelista Valquíria, pastor Tiago. Eu digo que eu não, eu jogo para o pastor. Mas não é por medo não, é porque eu sei que existem autoridades, tanto patentes, tanto autoridade no reino espiritual, para o bem quanto para o mal também. E eu não vou meter a mão onde eu não posso, onde Deus diz recue. E Ele fala comigo várias vezes para eu recuar. Ah, missionária, a senhora está fraca? Não, porque eu sei que existe patente alta no reino espiritual que pode guerrear e eu vou recuar minha mão. É covarde? Não sou covarde não, porque Deus e eu sabem quanto eu torro de jejum. Mas enquanto eu não me sentir preparada, eu não faço. Sou melhor do que ninguém? Não, estou aprendendo. Estou aprendendo. Sabe por quê? Porque Ele disse: no dia que eu botar a mão onde não é para eu botar, eu vou receber toda rebombada em mim. E eu sei porque já paguei preço. Já paguei preço de ficar na cama 3, 4 dias. Porque eu fui fazer. Não foi agora não. Logo quando começou o ministério, eu comecei, mas o pastor Tiago aqui em Itapuã, de eu achar que eu estava cheio, e Deus disse: está cheia não, está vazia. Desemborque o vaso e comece a descer. E até hoje eu digo: estou em constante aprendizado com o Senhor. Porque não estou, nunca vou me achar preparada. Tem medo? Não, não tenho. Pastor Tiago sabe que eu não tenho medo. Eu ainda acho muita ousadia da parte dele. Eu sou ousada. Mas eu digo, a minha ousadia não pode ser maior do que a de Deus. Se Deus não mandar, eu não vou, eu não faço. Não faço. Não faço, não é por covardia, é por cautela, porque eu sei que eu tenho na minha família pessoas que não estão guardadas como eu estou guardada em meu marido e meu filho. Tem minha mãe que ainda fuma, tem meu sogro que ainda bebe, que pode tomar rebombada do inimigo. Por quê? Porque eu não fui sábia. É verdade. Então eu tenho muita cautela com isso. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E quando fala aqui, ó, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando ele fala isso, eu fui estudar. Gosto de estudar, viu, gente? Eu gosto de estudar. Principalmente quando é para ministrar assim, palavra que Deus me dá logo, assim eu fico doida. E naquela época as ovelhas, elas precisavam ser ungidas pelos seus pastores. Como assim? Os pastores eles faziam uma mistura com óleo, com unguento, e passava nos chifres das ovelhas, nos lugares dela, no focinho, para que os mosquitos, as moscas varejeiras não pusessem seus ovos nessas partes desses animais. Porque quando elas punham seus ovos, era 24 horas para essas larvas tomarem conta da corrente sanguínea desses animais e eles morrerem. Então
esse óleo que o que Davi fala, ele fala um óleo, não é um óleo espiritual que a gente fala, né? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, não. Davi está falando aqui, sabe o quê? Que essa unção é para expulsar o que tem de ruim dentro dele. Quando ele fala aqui, ele fala, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, é porque realmente os pastores ungiam a cabeça dessas ovelhas para poder ficar bem besuntado de óleo, para que as moscas não pudessem pousar e trazer o mal, a doença para eles. E Davi está falando que aquele óleo ali que fosse jogado nele era para banhar, e o mal, o pecado dele fosse jogado para fora. Ele não está falando no sentido das moscas, mas no sentido espiritual. Então, quando a gente começa a entender que essa unção que ele fala, que o cálice dele transborda e que unge a cabeça dele com óleo, não é simplesmente para dizer que ele vai ser rei, não. É simplesmente para dizer, eu estou ungindo para o que é mal não vir para a sua cabeça, para o que é mal não ser plantado em sua mente, para o que é mal não vir te contaminar. Então, quando a gente entende isso, que no espiritual o próprio Deus está dizendo, olha, a unção que eu trago para a sua vida não é uma unção que nós sabemos que somos ungidos, mas ele fala a unção para que o mal não venha sobre as nossas vidas, para que o mal não venha nos abater, para que o mal não venha acabar conosco de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o verso 6, findando, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí eu encerrei esse salmo, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus, mesmo em pecado, nos segue, igreja. Mesmo a gente fazendo coisas que desagradam a Deus, nos seguem. Nos seguem, mas cabe a nós se a gente quer verdadeiramente assumir isso na nossa vida ou não. E aí, quando o Senhor falava e ministrava no meu coração, o Senhor falava Lucas 15, 5, eu dizia assim, Senhor. Aí quando ele vai falando, eu vou anotando para depois eu pesquisar. Enquanto eu estava em uma coisa, eu ia para outra, e ele falava. E Lucas 15, 5 diz exatamente isso. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não precisa ir não, eu vou bem rápido para não atrasar. Fala o seguinte, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui já é o Novo Testamento. Eu gosto sempre de fazer um paralelo entre o Velho e o Novo, para que a igreja fique bem atualizada. O Senhor Jesus fala o seguinte, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que a venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros e traz, no caso eu não sei como é que está a tradução daí de vocês, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhe, alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Sabe o que é que Deus está falando aqui, igreja? Para mim, para você, todos nós somos pecadores. Temos pecados pequenos e pecados grandes, mas a todo tempo Jesus faz isso aqui. Jesus vai atrás de nós. Jesus deixa todos os 99 e vai atrás de nós. Por quê? Porque Ele não quer nos perder. E quando Ele nos resgata, nos traz de volta para perto dEle, Ele faz uma festa. Por quê? Porque você é precioso assim como os outros. Você não são menos porque Tiago é pastor, ungido pastor, eu sou ungida missionária, não, pelo contrário, eu ainda me sinto pior, no sentido, não é nem pior de ruimzinho, não, é pior no sentido de que eu sei que eu preciso buscar mais. Por quê? Porque além de orar por mim, eu tenho que orar por vocês. Além de buscar por mim, eu tenho que buscar por vocês. E na maioria das vezes, igreja, o que eu mais tenho feito é buscar por vocês. Eu esqueço de mim e busco por vocês. Então por isso que eu falo que às vezes eu me sinto pior. Não é pior porque é um nome pejorativo, não. É porque eu esqueço de fazer as coisas por mim, porque eu sei que a igreja de Cristo precisa triunfar. Vocês precisam triunfar. E aí eu me recordo quando o Senhor manda já orar pelos amigos, que naquele momento foram os que apontaram para ele dizendo, você está em pecado. Você está assim porque você está em pecado. Mas o Senhor manda ele orar pelos amigos, e assim ele foi restituído de tudo, 2 vezes mais. Então, quando, louvado seja o nome santo do Senhor, e aí o Senhor me levou também, louvado seja o nome do Senhor, no livro de João, no capítulo 10, aleluia, já encerrando a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
João, no seu capítulo 10. Aleluia. O Senhor Jesus fala no verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente sabe que o Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós. Quando Ele falou aqui, Ele já sabia o que precedia, mas Ele quis deixar registrado para nós que Ele deu a vida por nós, cada um de nós. Mesmo sabendo que muitos escarneceriam dele, como os escarneceram os que estavam atrás dele para receber os milagres e as bênçãos, negaram ele e pediram Barrabás. Mas precisava se cumprir a vontade de Deus. Então que a gente pegue todos esses versículos, medite de novo no Salmo 23, medite de novo no livro de Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, no livro de Lucas, no seu capítulo 15, no verso 5, medite também em João 10, no verso 11, porque o Senhor Jesus o tempo todo Ele está dizendo: eu dei a minha vida, eu não dou não, eu dei a minha vida por amor a vocês. Vocês precisam ouvir e conhecer a voz, porque a palavra do Senhor fala aqui: as ovelhas conhecem a minha voz. Elas não obedecem outra voz de desconhecidos, mas conhecem a minha voz. Você sabe o que é isso, igreja? É Deus falar e você ouvir. É Deus dizer assim: não é por aí, você não ir. É Deus dizer: vá porque eu garanto, e você ir. Quando a gente ouve a voz do bom pastor, que é Jesus, uma coisa eu digo: a gente não vai se perder, mesmo sendo míope. E mesmo que a gente se perca, Ele vai estar lá, porque Ele deu a vida por nós. Ele não vai dar, Ele já deu. Agora cabe a nós estarmos no aprisco, no grande dia, porque aprisco é lugar seguro, é lugar protegido, e o Senhor, Ele vai esperar pelas ovelhas dele no aprisco. E no grande dia, cada um de nós, que eu sei que todos que estão aqui pretendem estar na presença do Senhor. Então que a gente verdadeiramente esteja fazendo isso. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu ver se Deus colocou alguma coisa aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda que permita que passemos pelo vale, Ele nos enche de graça e nos leva à pastos verdejantes. O Senhor sempre nos fortalece por meio de Jesus. Dessa forma, o diabo, nosso adversário, não pode nos fazer mal algum. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor.